Apesar de todos os marcos na história da pesquisa, estamos ainda a anos-luz de desvendar todos os segredos do universo. Cada nova descoberta é como um pequeno pedaço do mosaico que um dia nos ajudará a juntar nosso conhecimento do cosmos em um todo revelador. Quer aprender mais sobre as descobertas pioneiras e espetáculos únicos do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para ficar atualizado de hoje em diante. Deixando seu like, você nos motiva e mostra que podemos mantê-lo engajado com o conteúdo de nossos vídeos. Sinal de outro mundo. Há cerca de 50 anos-luz de nós, o exoplaneta Tau Boötis b move-se em órbita. Detectado pela primeira vez em 1996, com a ajuda do método de velocidade radial, o corpo celeste foi manchete novamente no final de 2020. Pela primeira vez, uma equipe de pesquisa internacional conseguiu registrar ondas de rádio emitidas por um exoplaneta. As emissões originaram-se muito provavelmente do campo magnético de Tau Boötis b. Como os campos magnéticos dos exoplanetas descobertos até agora são geralmente muito fracos, são bem difíceis de detectar. Quanto às ondas de rádio de Tau Boötis b, porém, especialistas têm 98% de certeza de que o sinal teve sua origem no campo magnético do exoplaneta. Gêmeo cósmico da Terra. Quando o exoplaneta TOI 700D foi adicionado aos mapas estelares há alguns anos, houve grande empolgação entre especialistas. A descoberta cósmica exibe algumas semelhanças impressionantes com nossa Terra. Por exemplo, o planeta rochoso tem 1,2 vezes o raio da Terra e 1,7 vezes sua massa. Mais emocionante ainda é que o objeto a 101 anos-luz de nós orbita sua estrela central, uma anã vermelha, dentro da zona habitável. Vamos lembrar que o termo zona habitável em astronomia refere-se à distância entre um planeta e sua estrela anfitriã para que água exista nele em forma permanentemente líquida. Sabe-se que a presença de água líquida é pré-requisito básico para o desenvolvimento da vida semelhante à da Terra. Até que o exoplaneta orbite sua estrela anfitriã uma vez, se passam cerca de 37 dias. Ele recebe de sua estrela-mãe cerca de 86% da energia que a Terra recebe do Sol. A pressão do vento estelar e a intensidade do campo magnético interplanetário provavelmente são semelhantes às de nosso lar terrestre. Isso leva à suposição de que o planeta não perdeu sua atmosfera ao longo dos milênios. Se a água líquida de fato existe em TOI 700D, porém, ainda é totalmente incerto. Se os especialistas de fato rastrearam um gêmeo cósmico da Terra, só poderia ser respondido em investigações futuras. Criovulcões em séries. Com um diâmetro equatorial de apenas 946 km, Ceres é considerado o menor planeta anão do Sistema Solar. Para descobrir segredos escondidos na superfície do compacto corpo celeste, a NASA executou a missão Dawn entre 2015 e 2018. A espaçonave que deu nome a Ceres, que foi investigado durante esse período, logo forneceu novas descobertas empolgantes sobre o planeta anão. Entre outras coisas, foi detectada a atividade criovulcânica em Ceres. A Runa Mons, por exemplo, com cerca de 6 km de altura, lança regularmente chafarizes de água gelada, minerais e cloretos sobre seus arredores. Fusão de monstros de gravidade. Há cerca de 89 milhões de anos-luz de nós, mais precisamente na galáxia NGC 7727, ocorre atualmente um processo de magnitude inimaginável. Pesquisadores conseguiram descobrir a colisão iminente de 2 buracos negros supermassivos. À medida que 2 monstros de gravidade se aproximam, formam um novo buraco negro significativamente maior. Investigações com o Very Large Telescope mostraram que as duas entidades estão agora a apenas 1.600 anos-luz de distância. Pode parecer uma distância imensa, mas na verdade, no contexto de buracos negros supermassivos, significa que os objetos estão quase em um contato direto. Nos próximos 250 milhões de anos, as entidades monstruosas terão se unido. Enquanto o menor dos 2 buracos negros tem apenas 6,3 milhões de massas solares, o maior tem até 154 milhões de vezes a massa de nossa estrela-mãe.
Lagos de metano em Titã. Entre 2004 e 2017, a sonda Cassini-Huygens da NASA explorou o sistema de Saturno. No processo, Titã, a maior lua do icônico planeta anelado, tornou-se repetidamente o foco científico. Graças à missão exploratória bem-sucedida, agora sabemos que toda a superfície do satélite está adornada com inúmeros acúmulos de líquidos. Diante de nossa Terra, porém, não são de água, mas de metano e etanol. O fato de que tais substâncias podem existir em Titã na forma líquida é devido às temperaturas médias extremamente frias da Lua gelada. Em média, equivalem a menos 190 graus Celsius. Em termos de formação de paisagem, os mares, rios e lagos de metano desempenham um papel semelhante ao da água em nossa Terra. Alguns dos maiores lagos, chamados de mare, cobrem mais de 100 mil quilômetros quadrados. Zumbido de plasma. Em operação desde 1977, as sondas gêmeas Voyager 1 e 2 ainda viajam pelas gigantescas extensões do espaço. Nesse meio tempo, a espaçonave da NASA alcançou os confins do nosso sistema solar e capturou uma amostra de áudio fascinante. Há cerca de um ano, Voyager 1 registrou o zumbido constante do plasma interestelar. Na época, a sonda estava a mais de 20 bilhões de quilômetros de nós. O meio interestelar que a sonda analisa com seu sistema de ondas de plasma é composto sobretudo de hidrogênio, que está parcialmente presente na forma ionizada como plasma. Existem distúrbios regulares dentro das ondas de plasma, que são devidos a explosões de atividade do Sol. Entre essas turbulências, porém, o plasma assemelha-se a uma chuva suave, segundo os pesquisadores. Esferas de vidro na Lua. Mesmo com inúmeros corpos celestes e espetáculos emocionantes escondidos nos cantos distantes de nosso lar galáctico, não podemos esquecer que muitos mistérios espreitam bem a nossa porta cósmica, na superfície da Lua da Terra. Desde 3 de janeiro de 2019, o rover chinês Coelho de Jade 2 analisa a parte de trás do nosso único satélite natural. No processo, o veículo não tripulado descobriu não apenas uma misteriosa cabana, que mais tarde revelou-se uma rocha comum, mas também alguns objetos interessantes feitos de vidro. O fato do vidro existir na Lua já era conhecido dos cientistas antes da descoberta. Porém, as formações que Coelho de Jade 2 rastreou diferiram significativamente das descobertas anteriores. Com até 2,5 centímetros de diâmetro, essas esferas de vidro lunar não são apenas extraordinariamente grandes, mas surpreendem por sua textura semi-transparente e brilhante. Como exatamente os objetos foram formados ainda é incerto. Assume-se que foi quando um meteorito colidiu com a superfície de nosso satélite. Análises futuras das formações podem nos ajudar a obter dados importantes sobre a história da Lua da Terra. Estrelas de matéria escura. Matéria escura representa um dos maiores mistérios da exploração espacial moderna. Embora essa misteriosa forma de matéria pareça desempenhar papel importante no movimento da massa visível, sua existência ainda não foi confirmada. No entanto, existe a possibilidade teórica de que até mesmo estrelas de matéria escura já tenham existido. Cientistas que apoiam essa teoria acreditam que tais objetos formaram-se na era primordial do cosmos. Embora a matéria sinistra pareça um fantasma invisível para nós hoje, as formações da época teriam representado os corpos mais brilhantes do universo jovem. Como resultado da expansão progressiva do cosmos, porém, esses objetos por fim se extinguiram e morreram. Mundos oceânicos. Em astronomia, mundos oceânicos ou aquáticos são aqueles corpos celestes cujas superfícies são totalmente cobertas por água líquida. Embora um objeto assim ainda não tenha sido descoberto, um novo estudo sugere que eles existem. Em comparação com esses mundos oceânicos plenos, os conjuntos de água líquida que temos na Terra não seriam mais que uma pequena poça cósmica. Especialistas também identificaram um possível candidato. Chama-se JG 1214b e orbita na constelação Serpentário, a 48 anos-luz de distância. Investigações do telescópio espacial Hubble mostraram que a atmosfera do exoplaneta pode ser em grande parte composta de vapor d'água. Assume-se, portanto, que o próprio corpo celeste seja amplamente composto de água. Suspeita-se que Kepler 62e e F também sejam planetas oceânicos.
Como ambos os corpos celestes estão dentro da zona habitável de seu sistema, também poderiam abrigar vida. Insetos de Marte. Ninguém ainda provou a existência de vida extraterrestre, tornando a teoria de William Romoser ainda mais controversa. O cientista de Ohio afirma que insetos existem em Marte. Romoser afirma ter reconhecido estes com base em algumas fotografias de superfície. Entre seus colegas, esta tese encontra pouco apoio. Grande parte do mundo especializado acredita que Romoser está simplesmente sujeito a um enorme erro. Estaria interpretando coisas em formações rochosas naturais que não existem. O americano estaria reconhecendo fósseis de insetos em rochas perfeitamente comuns, um fenômeno chamado pareidolia, no qual reconhecemos estruturas, seres ou objetos familiares em coisas e padrões abstratos. Essas interpretações errôneas são geradas subconscientemente por nosso cérebro. Este processo tende a alinhar percepções difusas com formas e padrões familiares. Por vezes, nos esquecemos das dimensões inimagináveis das entidades do cosmos. Embora o Sol muitas vezes nos pareça ser o máximo em escala galáctica, nas gigantescas extensões do espaço, existem corpos celestes que excedem as dimensões de nossa estrela anfitriã por um fator de milhões. Alguns objetos no universo até fazem toda a nossa galáxia, a Via Láctea, parecer uma partícula insignificante de poeira. No vídeo de hoje, mostraremos como os especialistas conseguiram recentemente detectar uma onda de choque de proporções impensáveis e outros tópicos atuais que ocupam os astrônomos. Onda de choque gigante. Parece que os astrônomos internacionais têm preferência pronunciada por explosões enormes e colisões de grandes dimensões. Com certa regularidade são descobertos eventos de magnitude quase inacreditável, que facilmente superam seus predecessores. A lista desses processos explosivos tem um novo item. No decorrer de seu trabalho, pesquisadores se depararam com um evento que causou uma imensa explosão de partículas há mais de 1 bilhão de anos, que é visível até hoje, uma onda de choque 60 vezes maior que toda a Via Láctea. Formou-se quando dois aglomerados de galáxias antes independentes fundiram-se para formar o aglomerado Abell 3667. Foi um dos processos mais energéticos desde o nascimento do cosmos. Cálculos mostraram que a onda de choque desencadeada pelo processo funcionou de forma semelhante a um acelerador de partículas. No decurso, elétrons foram catapultados para as extensões do espaço em velocidade inconcebível. Um processo verdadeiramente deslumbrante que continua até hoje, 1 bilhão de anos depois. A velocidade com que as partículas movem-se pelo espaço é de quase 1.500 km por segundo. Ou seja, no tempo que levo para ler esta frase para você, o choque pode passar completamente por nosso planeta. Se as partículas encontram campos magnéticos durante sua jornada vertiginosa pelo universo, elas emitem ondas de rádio. E foi justamente a observação dessas emissões que despertou o interesse da comunidade científica. Embora a origem exata da fusão do aglomerado de galáxias original ainda não tenha sido totalmente descoberta, sabemos que essas fusões são aparentemente muito mais complexas do que suspeitava-se. Basicamente, dois aglomerados de galáxias podem atrair-se por sua densidade. Uma vez que esse processo tenha sido iniciado, mais cedo ou mais tarde ocorrerá uma colisão. As ondas de choque associadas a tal fusão, por sua vez, apresentam-se aos pesquisadores como padrões complexos entrecruzados por filamentos brilhantes, refletindo a localização das linhas gigantes no campo magnético e as áreas onde as partículas são aceleradas. No caso da imponente nova descoberta, a onda de choque principal estende-se por 6,5 milhões de anos-luz. Pesquisadores conseguiram detectar o fenômeno graças ao novo radiotelescópio Meerkat na África do Sul, equipado com 64 antenas individuais, cada uma com mais de 10 metros de comprimento. O nascimento de planetas gasosos. A maioria dos representantes de nosso sistema planetário formou-se pela chamada acreção, que basicamente refere-se a um processo em que um objeto cósmico acumula matéria devido à sua gravidade ou forças de maré. Os jovens corpos protosselestes incorporam poeira, gás e detritos rochosos até que incorporem planetas adultos. No entanto, esse mecanismo básico de formação não é uniformemente aceito na comunidade científica. Acima de tudo,
Há debates acalorados se este processo aplica-se aos planetas gasosos externos do Sistema Solar. A uma distância tão grande do Sol, planetas como Saturno ou Júpiter simplesmente tinham pouco material básico disponível para assumir dimensões tão grandes. É teoricamente concebível que os corpos celestes tenham se formado de maneira diferente, como por um colapso local de gases. Se for verdade, o nascimento de planetas gasosos poderia ser comparado à formação de estrelas mais do que com de planetas rochosos. Tal teoria tem sido há muito discutida, mas nenhuma evidência sólida pôde ser encontrada. O que é válido para os mistérios do Sistema Solar também pode ser transferido para constelações além de nosso lar galáctico. Certos exoplanetas gasosos causam enigmas para especialistas. Alguns desses gigantes gasosos, bem jovens, orbitam suas estrelas em distâncias de até 200 unidades astronômicas. A unidade astronômica, UA, é a distância média aproximada entre a Terra e o Sol. Por definição, uma UA mede cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, como é possível que grandes planetas gasosos formam-se nas regiões remotas e, portanto, pobres em material de seu disco protoplanetário? Uma vez que alguns planetas gasosos já tinham muitos milhões de anos no momento de sua descoberta, não pode descartar-se a possibilidade de que os corpos celestes originalmente formaram-se mais perto de sua estrela-mãe e se afastaram ao longo do tempo. Uma tese bem difundida, agora abalada por uma nova descoberta. Com a ajuda do telescópio espacial Hubble e do telescópio Subaru no Havaí, uma equipe conseguiu dar uma olhada detalhada na jovem estrela AB Aurigae. Investigações anteriores já haviam fornecido indicações de que o corpo celeste, a 520 anos-luz de nós, é orbitado por ao menos um protoplaneta. A suposição pôde ser confirmada durante a observação. Nas imagens, é claramente visível um ponto de luz brilhante localizado a cerca de 93 UA de sua estrela central. Em perspectiva, corresponde a 3 vezes a distância média entre o remoto Netuno e o Sol. Investigações posteriores mostram que AB Aurigae B, nome oficial do exoplaneta, é cerca de 9 vezes mais massivo que Júpiter. Em termos de diâmetro, o corpo celeste supera o maior planeta do Sistema Solar por um fator de 3. A análise de suas características espectrais sugere que o planeta gasoso é um jovem de 1 milhão de anos. No contexto galáctico, AB Aurigae B ainda está em sua infância. Não menos empolgante é o fato de o objeto estar localizado próximo a um dos braços espirais do disco protoplanetário de sua estrela. As características que o jovem exoplaneta exibe combinam em grande parte com a teoria da formação de colapso de gás. De fato, esta afirma que as instabilidades locais do gás podem desencadear essas estruturas em forma de espiral no disco protoplanetário. Mas essa não é a única observação que apoia a teoria. Nas imagens obtidas pelos telescópios, 2 outras formações de luz podem ser identificadas em regiões ainda mais distantes, que também podem representar protoplanetas. Com distâncias de 430 e 580 unidades astronômicas, estão ainda mais distantes da estrela anfitriã central do que a B Aurigae B. Também nesse caso, é óbvia a suposição de que os corpos celestes não poderiam ter sido formados pela clássica acreção de gás e poeira. Embora ainda existam enigmas sobre o empolgante sistema, já está claro que as teorias atuais sobre formação de planetas são tudo menos imutáveis. Em futuras investigações, a B Aurigae B pode um dia fornecer a primeira evidência de que gigantes gasosos semelhantes a Júpiter não migram para fora após o nascimento, mas são formados diretamente nos ângulos externos de seus sistemas por instabilidades gasosas do disco protoplanetário. Se esta tese for um dia confirmada, também teremos que olhar de forma totalmente nova para o histórico de nossos planetas gasosos ativos. Matusalém Galáctico. Há um novo favorito. Especialistas descobriram a estrutura mais distante já observada do cosmos. A galáxia, localizada a cerca de 13,5 bilhões de anos-luz de nosso lar galáctico, surgiu 300 milhões de anos após o Big Bang. Dada a idade e a distância gigantescas, astrônomos ficaram ainda mais surpresos quando perceberam que esse Matusalém cósmico emite radiação UV extraordinariamente forte. Um buraco negro supermassivo, ativo no centro,
é discutido como possível fonte desse fenômeno. Este vislumbre impressionante do passado do universo pode ajudar a obter novas percepções sobre o nascimento das primeiras estrelas e galáxias. A descoberta do recordista, cientificamente denominado HD1, foi alcançada através da utilização de vários telescópios, incluindo Telescópio Espacial Spitzer, ALMA no Chile e Subaru no Havaí. O fato de a estrutura primitiva emitir quantidade incomumente grande de luz UV sugere que processos de incomparável alta energia ocorrem dentro dela, ou melhor, ocorriam. Afinal, leva 13,5 bilhões de anos para que a luz emitida pelo objeto atinja nosso planeta azul. Além da teoria do buraco negro supermassivo, é concebível também que HD1 produza um número surpreendente de estrelas. A taxa de formação de estrelas neste caso seria de 100 por ano. Normalmente em galáxias similares, não mais de 10 estrelas são formadas por ano. Pode ser que HD1 hospede estrelas de primeira geração, diferente de seus equivalentes posteriores. Estes corpos celestes incrivelmente brilhantes eram significativamente mais quentes e luminosos. Através do uso futuro do telescópio James Webb, espera-se revelar a origem completa de HD1. O complexo instrumento é projetado especificamente para estudar formações e estruturas criadas nos dias primordiais do cosmos. Estamos sozinhos? Uma pergunta simples, mas profunda, provavelmente tão antiga quanto a própria humanidade. Até agora, ninguém foi capaz de comprovar a existência de vida extraterrestre. Porém, existem inúmeras observações de objetos voadores desconhecidos, muitas vezes suspeitos de terem origem alienígena. Vamos juntos nos aventurar no mundo de tais controvérsias e incógnitas. Para isso, examinaremos 5 incidentes misteriosos, ainda não ordenados, em um contexto plausível. Há provas suficientes para a existência de seres extraterrestres, ou apenas falácias e interpretações errôneas? Fique ligado e decida-se! Estrutura em forma de cubo. Um piloto a bordo de um Airbus A320, acima da cidade colombiana de Medellín, em fevereiro de 2020, deixou seu olhar ao vagar pelo impressionante quadro de nuvens. Não demorou muito para que o homem avistasse algo que nunca viu antes: uma estrutura compacta, quase em forma de cubo, movendo-se pelo ar em linha reta. Rapidamente, o piloto pega seu celular e filma o objeto voador desconhecido de seu cockpit. Um dos especialistas que mais tarde foi questionado sobre o estranho incidente estimou o diâmetro da estrutura metálica em cerca de 5 metros. Em termos de forma, porém, o objeto diferia drasticamente de todos os objetos voadores de origem terrestre conhecidos por nós. Sua velocidade apresentou enigmas quase intransponíveis. Na verdade, parecia muito lento para um avião convencional ou projétil militar. Alguns propuseram que poderia ser um balão solar perdido. No entanto, uma olhada no altímetro que o piloto também filmou mostra que a aeronave estava a uma altitude de quase 10 km no momento da gravação. Acredita-se comumente que é impossível que balões solares convencionais sobrevivam a tão alta altitude. Outras mentes criativas sugerem que o vídeo mostra uma sonda de pesquisa alienígena ocupada em analisar a atmosfera da Terra. Aterrissagem na Antártida. O progresso técnico torna muitas coisas possíveis. Graças ao Google Earth, por exemplo, podemos ver o outro lado do mundo com apenas alguns cliques, sem precisar sair do sofá. Embora viagens virtuais ao redor do mundo sejam ótimas para ver pontos turísticos famosos ou o próximo destino de viagem, Google Earth também é usado para rastrear estruturas e formações estranhas que regularmente dão origem a debates acalorados, como a observação controversa feita por um usuário na Antártida há alguns anos. Um olhar mais atento às imagens de satélite mostra que algo esconde-se no meio da paisagem, que de fato assemelha-se a um disco voador acidentado. Os que acreditam na autenticidade da teoria veem na forma geométrica perfeita do objeto a prova de que não é uma estrutura natural. É uma espaçonave alienígena que caiu ou pousou na Antártida e agora foi revelada por massas de neve recuando? Como se a suposição não fosse empolgante o bastante, alguns pesquisadores vão ainda mais longe. O americano George Haas está firmemente convencido de que a Terra e Marte já foram planetas gêmeos e, portanto, o berço de uma civilização interplanetária. O fundador do Instituto Cydonia vê supostas provas de sua teoria, entre outras coisas, em certas fotografias da superfície de Marte, incluindo a mundialmente famosa face de Marte, que chegou às manchetes na década de 70.
Nas fotos de Viking 1, vemos a formação que lembra um rosto humano. No entanto, fotografias posteriores em maior resolução mostraram que não era uma formação artificial, mas totalmente natural. Na época, a semelhança ao rosto humano devia-se à interação de luz e sombra e à tendência de nosso cérebro em alinhar percepções difusas com padrões e estruturas conhecidas. Tentativa de contato alienígena. A humanidade já fez várias tentativas de contato extraterrestre. Entre as mais conhecidas estão as placas Pioneer e os Voyager Golden Records. Nessas mensagens criptografadas, pesquisadores imortalizaram informações básicas sobre nossa espécie e nosso planeta. Até agora, porém, nenhuma destas tentativas de contato rendeu uma resposta. Seguindo as explicações de alguns pesquisadores ilustres, entre eles Stephen Hawking e Simon Conway Morris, podemos nos considerar sortudos por nossas mensagens parecerem ter sido ignoradas. Uma espécie extraterrestre agressiva poderia usar as informações entregues em uma bandeja de prata para subjugar a Terra e seus habitantes a partir de nossas fraquezas. Vamos supor que a vida extraterrestre altamente desenvolvida de fato exista. Por que então nossos vizinhos galácticos ainda não tentaram nos contatar? Algumas teorias postulam que alienígenas já nos transmitiram mensagens, apenas não conseguimos interpretá-las corretamente. Há o incidente em Gainesville, no estado americano da Flórida. Enquanto um homem dirigia pela estrada, a câmera de seu painel captou algo, uma estrutura azul bizarra que parecia cair do céu. Depois que a gravação chegou à web, muitos usuários suspeitaram que era uma nave extraterrestre. No entanto, alguns cientistas acham mais provável que a esfera azul brilhante fosse um meteoro. Porém, a maioria dos projéteis que entram na atmosfera da Terra queimam em um tom amarelo brilhante. É assim razoável concluir que o objeto que caiu do céu em Gainesville era composto de matéria diferente. A coloração azul sugere um teor de magnésio particularmente alto. Além disso, o que torna a teoria do meteorito duvidosa é o fato de que nenhuma cratera jamais pôde ser descoberta. Portanto, alguns acreditam que foi o trabalho de uma espécie alienígena, um tipo de mensagem ou atrativo. O que de fato está por trás do incidente ainda é um mistério. Alguns cientistas sugerem que devemos manter a mente aberta sobre fenômenos desconhecidos. É concebível que um dia encontremos um artefato ou mensagem codificada de uma civilização extraterrestre, algo que simplesmente não pode ser ordenado em um contexto conhecido. OVNI sobre o Chile. É 11 de novembro de 2014, quando 2 pilotos navais chilenos fazem um voo de rotina, quando a câmera infravermelha a bordo captura algo que ninguém esperava. Um objeto voador não identificado. Incapaz de identificar a entidade ameaçadora, os pilotos logo tentaram fazer contato via rádio. No entanto, o objeto a uma distância de cerca de 65 quilômetros não apresentou reação alguma. Um dos homens depois descreveu o misterioso míssil como uma estrutura plana e alongada, com uma protuberância semi-oval em seu eixo horizontal. Enquanto o desconhecido objeto percorria as nuvens, emitia algo que assemelhava-se a um tipo de gás. Quando a gravação de aproximadamente 10 minutos da formação bizarra foi divulgada, ficou absolutamente claro para defensores obstinados de OVNIs que só poderia ser uma espaçonave alienígena. Não menos misterioso, o objeto era invisível ao radar. Mesmo um grupo de renomados especialistas, militares e outros não conseguiu esclarecer o caso. Até hoje, ninguém sabe qual estrutura os homens avistaram. Quase colisão. Em 21 de fevereiro de 2021, o voo 2292 da American Airlines estava em rota de Cincinnati para Phoenix. Tudo parecia como de costume, até que o controle de solo recebeu uma mensagem de rádio incomum do piloto. Este afirmou que algo acabava de voar diretamente sobre sua aeronave. O objeto cilíndrico desconhecido não havia atingido a aeronave por um fio de cabelo. O piloto perguntou se embarcações militares estavam no ar em treinamento, o que o controle de tráfego aéreo negou. Depois que ficou conhecido, o incidente tornou-se uma das observações de OVNIs mais significativas. Em sua forma, o objeto que passou pela aeronave a uma velocidade insana lembrou ao piloto um míssil de cruzeiro. A companhia aérea fez tudo o que pôde para minimizar o evento. Admitiram que a conversa via rádio havia ocorrido, mas no mesmo instante apontaram que o radar da região não havia apontado nenhum objeto voador desconhecido. Alguns pilotos, que preferiram permanecer anônimos, afirmaram depois que também já haviam passado por incidentes assim. No entanto, seus superiores os ameaçaram de demissão
se fossem a público com seus relatórios. Nada vem do nada, um ditado bem famoso. Se o colocarmos em um contexto galáctico, surge uma questão empolgante. Como o universo literalmente pôde surgir do nada? Para nossas vidas terrestres, algo só pode ser formado se existirem componentes para formá-lo. Mas de longe veio o material que tornou possível a hora do nascimento do cosmos, e assim, o Big Bang? Junto a você, hoje gostaríamos de examinar melhor esse tema profundo. O que especialistas têm a dizer sobre esta questão? Ela pode ser respondida com nosso conhecimento atual? Vamos juntos em busca de pistas. O fim como o começo. Não importa se é o Big Rip, Big Crunch ou Big Freeze, mesmo que diferentes, todas essas teorias terminam no mesmo cenário, o fim do universo. Seguindo essas hipóteses, um dia a última estrela do cosmos se queimará. Depois, o universo se transformará em um lugar sem luz do vazio. Nessa época sombria, buracos negros gigantescos consumirão toda a matéria restante antes de evaporarem em um ato final de destruição. O espaço se expandirá, até que mesmo a luz fraca dos monstros de gravidade em evaporação esteja muito dispersa para interagir. E a atividade do cosmos parará totalmente. Ao menos, é uma visão amplamente difundida entre cientistas. Enquanto muitos pesquisadores consideram esse processo como o fim definitivo de nosso lar galáctico, outros reconhecem nele algo bem diferente: o início de um novo universo. Alguns pesquisadores estão convencidos de que foi um universo tão escuro, frio e vazio que foi a base do Big Bang. Mas antes de nos aprofundarmos nesta tese emocionante, devemos primeiro abordar uma outra questão. Como a primeira matéria física de fato surgiu? Se quisermos explicar o surgimento de matéria estável a partir de átomos ou moléculas, fica claro que nada disso existiu durante o Big Bang ou nos milênios que seguiram. O que sabemos é que os primeiros átomos formaram-se a partir de partículas mais simples, assim que as condições externas esfriaram o bastante para permitir a formação de matéria complexa e estável. Também sabemos como esses átomos mais tarde se fundiram nas estrelas para formar elementos pesados. Porém, nosso estado de conhecimento não fornece nenhuma informação sobre como algo pode nascer do nada. Então, vamos voltar ainda mais à roda cósmica do tempo. Prótons e nêutrons, que juntos formam o núcleo dos átomos, são considerados as primeiras partículas de matéria de vida longa na história galáctica. Geralmente supõe-se que foram criados logo após o Big Bang. Antes disso, não existia matéria no sentido clássico. Felizmente, a física nos permite traçar a linha do tempo um pouco mais longe, para aqueles processos que ocorreram antes do nascimento da matéria estável. Era de Planck. Na física, esta é a chamada Grande Teoria Unificada. Tem base no fato de que na época do Big Bang, 3 das 4 forças físicas básicas conhecidas, a forte, a fraca e a interação eletromagnética, existiam como uma única força unificada. Mergulhando ainda mais fundo nesta área da física especulativa, vemos que o mundo físico consistia em uma espécie de miscelânea de partículas elementares de vida curta, entre os quais estavam os quarks, componentes essenciais de prótons e elétrons. A relação entre matéria e antimatéria era equilibrada. Cada tipo de partícula de matéria tinha um par quase espelhado de antimatéria. Se as duas partículas, que diferem uma da outra apenas em um aspecto, se encontrassem, destruiriam uma a outra. Mas como estas partículas foram formadas? A este respeito, a teoria quântica de campos diz que mesmo um vácuo, considerado o principal exemplo de espaço vazio, está na realidade repleto de atividade física. Esta ocorre na forma de flutuações de energia e pode fazer com que partículas apareçam apenas para desaparecer novamente. Portanto, o vácuo do espaço-tempo também é caracterizado por tais processos. As partículas parecem surgir do vazio proverbial. Estendendo ainda mais nossa questão central, chegamos então a outro obstáculo. Como então o espaço-tempo passou a existir? Sobre isso, a Era de Planck nos demonstra de forma impressionante que eventualmente enfrentamos barreiras intransponíveis com nossas teorias físicas. A provável curta época de Planck cobre o período logo após o Big Bang. Nesse ponto, o espaço e tempo tornaram-se parte das flutuações quânticas. O problema é que, para entender de forma abrangente a Era de Planck,
precisamos de uma teoria completa da gravidade quântica que unifique a física quântica e a relatividade. A teoria M e a gravidade quântica em loop são consideradas candidatas promissoras. Aqui, espaço e tempo são comumente considerados como emergentes. Logo, o que percebemos como espaço e tempo é de fato o resultado de processos quânticos que ocorrem em um nível microscópico incompreensível para nós. Como nosso entendimento comum de espaço e tempo não é mais válido na era de Planck, nossa concepção clássica de causa e efeito também atinge seus limites. No entanto, todas as teorias dedicadas a esta seção descrevem algo físico que acontecia naquele momento, uma espécie de precursor quântico do espaço e do tempo. Mesmo que nossa compreensão da casualidade não se aplique à era de Planck, pode ser teoricamente possível compreender um componente dessa era com a ajuda de outro. Mas nossas teorias atuais não são capazes de lidar com essa empreitada desafiadora. Antes que tais doutrinas sejam totalmente desenvolvidas, não podemos fazer nenhuma declaração válida sobre os processos centrais de formação do cosmos. No momento, resta afirmar que os físicos não conhecem nenhum caso confirmado em que algo formou-se a partir do nada. Criador, multiverso ou ciclos? Como atualmente é impossível decifrar o estado quântico do universo no início da era de Planck, todas as teorias a este respeito são altamente especulativas. Alguns tentam explicar esse mistério pela influência de um criador divino. Outras explicações menos religiosas veem a existência de um multiverso como a abordagem mais promissora, segundo a qual o cosmos não seria uma construção abrangente, mas apenas um pequeno elo em uma cadeia infinita de outros universos. Por outro lado, existem os modelos cíclicos. Tais teses baseiam-se no fato de que o universo está sujeito a um constante ciclo de destruição e renascimento. Abordagem instigante, que tem como defensor ilustre o ganhador do Prêmio Nobel Roger Penrose. O físico britânico já liderou a teoria da cosmologia cíclica, conforme neste campo. Seguindo as explicações do especialista, há paralelos matemáticos notáveis entre o Big Bang e o fim distante do universo. Estes dois estados são até idênticos quando levados ao seu limite. Circunstância que levou Penrose a uma hipótese que parece extremamente paradoxal. Foi a completa ausência de matéria que produziu toda a matéria no cosmos. Deste ponto de vista, o Big Bang, portanto, origina-se de algo que mais se aproxima do nada sinistro. Ou seja, o que resta quando a matéria de um universo foi aniquilada por buracos negros, que posteriormente decaíram em fótons. Mas como é possível que um universo frio e vazio corresponda a um universo quente e denso do ponto de vista matemático? A resposta está em um procedimento matemático sofisticado chamado escalonamento conforme. Esta é uma transformação geométrica que altera o tamanho de um objeto, mas deixa sua forma intocada. E, de fato, desta maneira é possível dimensionar os estados do universo, de modo que as formas de seus espaços-tempo coincidam. Em outras palavras, o estado denso-quente existe por causa do estado vazio-frio. Assim, o fim de um cosmos em expansão é finalmente seguido por um novo Big Bang. Busca pelo nada. Vamos supor que a controversa teoria de Penrose se confirme um dia. Mesmo neste caso, ainda não teríamos uma resposta para a questão de como algo pode vir do nada. De onde vem a realidade física? Como foi formado o sistema de ciclos do universo? Por que existe alguma coisa e não o nada? Pode haver algo como o nada, se com isso entende-se a ausência de tudo? Como pode existir algo que não existe? Como podemos ver, não demora muito para que algumas questões filosóficas surjam no meio deste tema empolgante. Para o vídeo de hoje, porém, gostaríamos de permanecer no reino da física. O que a ciência tem a dizer sobre a possível origem dos ciclos? Uma abordagem diz que não poderia haver nenhuma explicação física para isso. Ou trata-se de uma cadeia interminável de ciclos repetidos, onde o estado quântico inicial de cada cosmos condiciona as propriedades do universo seguinte. Além disso, é concebível que exista somente um único ciclo, sendo o início do ciclo cósmico definido por uma propriedade de seu fim. Quem sabe algum dia obteremos respostas para as questões fundamentais do universo, mas não é justamente essa grande incerteza o que torna o tema tão atraente? Agora é com você. O que você acha das diferentes visões sobre a origem e destino do universo? Escreva nos seus pensamentos, ideias e sugestões sobre a contribuição de hoje nos comentários.
Quer ver mais vídeos interessantes sobre o universo? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que podem ser acessadas clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!